Fala fiel, eu sou o Deco, bora para mais um pós-jogo, vamos falar de Corinthians 0, Cruzeiro 0, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que marcou aí o reencontro, o nem um pouco sonhado reencontro, né, de Corinthians e Cássio na Neoquímica Arena, e um jogo onde acho que a gente pode tirar algumas coisas positivas. De negativo, é um pouco mais do mesmo. O Corinthians não tem elenco, o Corinthians não tem repertório, o Corinthians quando joga com Charles e Thales Magno como titulares perde muito. O Corinthians pode até ter um 11 inicial se escalar direitinho as peças certas, mas se elas não estão à disposição, como era o caso hoje do Ranielli, como era o caso do Yuri Alberto, você tem dificuldade para rodar esse elenco, tanto no banco quanto para colocar esses jogadores como titular quando necessário. Mas acho que dá pra gente destacar também como positivo, pelo menos uma virada de chave que esse time do Corinthians apresentou depois do clássico ridículo contra o São Paulo, onde o ponto principal para mim, para a derrota, foi a postura dos jogadores do Corinthians, a falta de vontade que eles demonstraram de estar disputando aquele clássico. Em compensação, o time de São Paulo jogou muito mais, com muito mais vontade, muito mais tesão de ganhar o jogo, e hoje a gente viu um time do Corinthians diferente, um time muito menos covarde dentro de campo, com muito mais vontade de competir, de dar porrada, às vezes já exageradamente, como foi o caso do José Martínez, que deu uma porrada no primeiro tempo desnecessária, acabou levando o cartão amarelo, está suspenso para a próxima partida. Mas um time do Corinthians com muito mais vergonha na cara dentro de campo. E uma vergonha na cara que a gente conseguiu, pela primeira vez em muito tempo, ver durar os 90 minutos. E isso é muito positivo, porque é nesses momentos que a gente percebe que o Corinthians pode vencer o jogo, pode ganhar. É jogando como o Corinthians, jogando com raça, com entrega, com vontade, dentro e fora de casa. Hoje foi dentro de casa contra o líder do campeonato. E o Corinthians provou que quando joga com vontade, pode bater de frente com qualquer um, pode ter problema defensivo, pode ter o Charles como titular, pode ter o Bidon não marcando ninguém, pode ter o Thales perdendo inúmeras chances, pode ter o Memphis sumido por 60 minutos do jogo, mas se joga com vontade, com vergonha na cara, dá pra bater de frente com qualquer time que venha. E hoje foi o caso, o Corinthians bateu de frente e mostrou que poderia ter vencido o jogo. As chances mais claras do jogo foram do Corinthians. No caminho de volta pra casa não, aqui pro estúdio, né? Eu tava vendo as estatísticas do jogo e tava marcando que o Cruzeiro teve mais finalizações, mas pra mim não foi o que refletiu o jogo. As chances mais claras da partida foram do Corinthians. Foi a chance de cabeça nos acréscimos, que se não me engano o Kaique Bruno tira a bola praticamente em cima da linha, seria o gol da vitória do Corinthians. É o chute do Memphis de fora da área no final do jogo, que o Cássio tem que fazer uma defesaça. Fora isso, o Cruzeiro teve umas chances que o Hugo defendeu, uma ele até rebateu, ele pega em 2 tempos no segundo tempo. E tem uma chance muito clara no primeiro tempo que caiu o Jorge Fura, ainda antes dos 10 primeiros minutos de jogo. Mas no geral, o Corinthians teve chances e teve momentos onde colocou o Cruzeiro contra as cordas, o líder do campeonato dentro da sua casa, porque jogou como um time de verdade, coisa que a gente não via há muito tempo. Há quanto tempo a gente não podia de fato vir aqui e falar o Corinthians mereceu vencer? Hoje, na minha opinião, foi um jogo onde o Corinthians merecia ser vencedor. Alguém tem que sair vencendo. Na minha opinião, esse time hoje tinha que ser o Corinthians. E tinha muito tempo que a gente não via isso acontecendo. Contra o Bragantino não foi assim, contra o Ceará não foi assim, contra o São Paulo definitivamente não foi assim, contra o Grêmio antes da parada talvez poderia ser, mas foi um jogo muito like-up, poderia ser para qualquer um dos dois lados. Contra o Vitória, o Corinthians não tinha jogado absolutamente nada. Então a gente vinha de uma sequência muito grande, sem poder sentir orgulho, pelo menos, do que você vê alguma coisa dentro de campo. Hoje, pra gente ver o time conseguir jogar com essa vontade, jogar como o Corinthians mesmo, pelo menos pra gente ver uma melhora e analisar alguma coisa de positiva, mesmo com um 0-0 bem xoxo. Eu acho que é pouco, não dá pra se apegar a isso. É um jogo em vários onde a gente consegue destacar alguma coisa positiva nesse time do Corinthians do Dorival Júnior, mas é algo que vale a pena destacar. De negativo, eu ainda acho que esse time falta um pouco de concentração em muitos momentos, para muitos jogadores. Muitas vezes a gente vê muitos jogadores que desligam ao longo da partida e isso prejudica demais. O Charles começou o jogo desligado. No segundo tempo, achei até que ele entrou melhor no jogo, começou a desarmar algumas bolas, boa saída de bola em alguns momentos, mas o primeiro tempo do Charles é um assombro. O Thales a mesma coisa, desligado, sumido. Teve um momento ou outro que ele apareceu, mas a maioria do tempo, desligado. O Bidon começou bem, sumiu de novo depois. O Memphis passou boa parte do jogo sumido, foi aparecer mais na reta final. Acho que falta mais intensidade também para eles em algum momento para querer estar dentro do jogo. Quantos jogadores a gente pode falar que buscam a bola o tempo todo no time do Corinthians? Só o Rodrigo Garro. Alguns outros jogadores têm momentos onde eles estão, de fato, procurando a bola o tempo todo. O Memphis tem uma hora ou outra que ele se aproxima mais e tenta buscar essa bola. O Romero, quando entrou, fez isso. O Mateuzinho e o Bidu, quando vão ao ataque, várias vezes aparecem, pedem bola, querem participar do jogo. Mas tem muito jogador ainda que fica muito escondido.
Muitas vezes no jogo de hoje, principalmente no primeiro tempo, o Corinthians tentava muitas saídas de velocidade para contra-ataque. Garro, Tales e Memphis. Várias e várias vezes. E muitas vezes o Tales chegava na linha de fundo, o Memphis, o Garro, olhava para a área e não tinha ninguém. Não tinha opção. Tava um bloco inteiro de jogadores do Corinthians atrás do meio campo e só 3 jogadores, 4 no máximo lá na frente. Faltando chegada de José Martínez, faltando chegada de Charles, de Bidon, os volantes que teriam que participar dessa fase mais ofensiva do time. Talvez por estratégia do Dorival, ele preferiu manter esses jogadores mais no campo de defesa, para de fato não perder o jogo nem a pau hoje pro Cruzeiro dentro de casa. Mas acho que também faltou presença ofensiva. Por isso eu também acho que o Carrilho poderia ter entrado antes, para participar mais dessas oportunidades de ataque que o Corinthians criava. Ou até talvez fazer um pouco mais cedo do que ele fez na reta final do jogo, que colocou o Kaique para jogar e colocou 3 atacantes. Foram muitos momentos que o Corinthians se dispersou do jogo e eu acho que foi isso que foi o principal para não ter um ímpeto maior na partida e conseguir de fato buscar os 3 pontos. Mas para mim, pelo menos, ficou muito claro que essa trinca de volantes que ele montou ofensivamente não conseguia chegar, não conseguia acompanhar, não conseguia agregar as jogadas de ataque do Corinthians, inclusive na hora de rodar a bola no meio campo, muita dificuldade para eles, tocando várias bolas para trás, e defensivamente, principalmente no segundo tempo, muito espaço, muito espaçado o meio e ataque do Corinthians em geral, o Garro muito preso no bloco ofensivo e caindo pouco pelo meio campo para buscar essa bola mais atrás. Que bom que para hoje, pelo menos, essa zaga ajeitou e não preocupou o corintiano, mas eu acho que o ponto principal na partida de hoje foi esse meio campo, que poderia e precisa fazer muito mais. Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar do jogo numa visão mais geral. Vamos agora para as individuais, 1 a 1. Começar com as notas, vamos de Hugo Souza. Partida segura, o Hugo não foi muito exigido na partida de hoje, mas fez algumas defesas. Não deu sustos e hoje com a bola no pé foi muito mais seguro do que foi principalmente contra o São Paulo, mas outros jogos ele também não vinha vindo bem nessa função. Contra o Bragantino também tinha ido muito mal. Acho que desde a parada do Mundial, talvez tenha sido o primeiro bom jogo do Hugo, vou deixar ele com nota 6,5. Mateuzinho, no primeiro tempo um pouco sumido, não passava muito no meio campo, foi o que eu falei, acho que o Dorival estava realmente segurando mais esse bloco defensivo, mas no segundo tempo ele foi mais acionado, o Cruzeiro começou a jogar mais pelo lado dele com o Wanderson, e o Mateuzinho teve que aparecer e apareceu muito bem, muito firme na marcação, realmente um monstro daquele lado direito para parar as jogadas. Acho que ofensivamente faltou aparecer um pouco mais ali no segundo tempo quando ele teve oportunidade, mas jogou com bastante raça e foi seguro defensivamente, nota 7 por Mateuzinho. André Ramalho, para mim, um dos, se não o melhor jogador da partida, já adianto aqui, para mim fica entre ele e o Garro, mas achei que o André Ramalho fez uma partidaça hoje, partidaça mesmo. Começa no primeiro tempo com um lançamento espetacular para o Memphis, foi a primeira chance de perigo real que o Corinthians criou no jogo. O Memphis acaba não conseguindo fazer nada, acaba ganhando só um escanteio, mas uma chance maravilhosa criada com o lançamento de uma área a outra praticamente. E o resto do jogo ele foi muito firme na zaga, muito firme na marcação, tirando muitas bolas, rebatendo no lugar certo, hora certa, tecnicamente perfeito, na boa. Partida impecável do André Ramalho, vou deixar ele com nota 9. Gustavo Henrique, que com 30 segundos de jogo já deixou o corintiano preocupado, achando que ia ser um dia daqueles. Bate cabeça com o Charles, nenhuma comunicação e com 30 segundos de jogo já fica sangrando a cabeça e tem que ficar com a touca o jogo inteiro. Mas acho que foi o único momento que o Gustavo Henrique de fato deu um susto na torcida, foi nesse lance. De resto, uma partida muito segura. Gostei muito da partida dele, nota 8. Muito firme pelo alto, ganhando toda a primeira bola e jogou muito sério hoje, coisa que estava fazendo falta no Gustavo Henrique e hoje foi muito bem. Bidu, o oposto do Mateuzinho praticamente, muito acionado no primeiro tempo, já que o time do Cruzeiro estava jogando mais por aquele setor, mais pelo lado direito, e no segundo tempo ele some um pouco. Mas o Bidu foi muito lúcido, muito correto com a bola no pé hoje, coisa que ele não foi contra o São Paulo, errou muitas chances no campo de defesa. Dessa vez, o Bidu muitas vezes ele foi pressionado e de maneira inteligente, ou ele saiu jogando, ou se livrou da bola e já era. Jogou de maneira correta o Matheus Bidu. Também fez falta para mim no sistema ofensivo algumas vezes, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo ele passou mais. Mas gostei da partida do Bidu e achei ele um pouco melhor que o Mateuzinho. Vou deixar ele com nota 7,5. Agora vamos para o meio campo, que as notas de fato vão baixar. Martínez. Para mim, um primeiro tempo bem ruim do José Martínez. Para começar com um cartão amarelo completamente idiota, uma falta na frente do meio campo, fazendo pressão, onde ele chega que nem um trator em cima do Caio Jorge, ele não teve nem coragem de falar pro juiz não dar cartão para ele, só foi pedir desculpa pro jogador do Cruzeiro, que levou a porrada inacreditável, e eu senti ele com muita pouca confiança. Pegava na bola, errava passe, começou a se esconder na hora da saída de bola, principalmente. O Corinthians buscava
os dois zagueiros, ou o Bidu também, que o Martins caiu um pouco mais por esse lado, buscava os volantes para sair jogando com mais tranquilidade, o Martins um pouco sumido no meio da marcação do Cruzeiro. Melhorou no segundo tempo, começou a aparecer mais, desarmar, correr que nem um louco mesmo para matar contra-ataque em alguns momentos, e participou mais da saída de bola, inclusive fazendo inversão para o Mateuzinho algumas vezes. Melhorou muito no segundo tempo, apesar de um primeiro tempo ruim. Deixar o José Martins com nota 6. Charles, um primeiro tempo muito ruim mesmo do Charles. Muita dificuldade para aparecer, tem uma chance que ele consegue fazer uma pressão e ganhar uma bola no carrinho, mas de resto o Charles não acertou absolutamente nada. Sempre afobado com a bola no pé, fazendo falta besta, tomou muita sorte de não levar um cartão amarelo, uma porrada também que ele dá numa jogada do Cruzeiro, que o juiz acaba dando vantagem, mas ele dá uma porrada, dá um carrinho, que ele e o Thales Magno também se safou no final do primeiro tempo, no carrinho que ele dá no William. Mas o Charles melhora no segundo tempo, começa a aparecer mais na marcação, começa a aparecer mais na saída de bola, mas assim, acho que não salva ele de uma partida ruim, uma partida abaixo, deixar o Charles nota 5. Breno Bidon, um pouco parecido com o Charles, na minha opinião. Eu acho que mais lúcido com a bola no pé, mas apareceu menos pro jogo. O Bidon, foi o que eu falei, jogador de momentos, ele desliga do jogo em muitas vezes. Você passa 10 minutos esquecendo que o Bidon estava em campo. Ele tem que aparecer mais, principalmente ofensivamente. No jogo de hoje, que não tinha o Carrilho, que só tinha essa trinca de meio campo, que toda hora era só Garro, Thales e Memphis lá na frente, alguém tem que chegar. E o mais ofensivo dos outros 3 volantes que o Corinthians tem é o Bidon. Tem que aparecer mais, tem que ser mais intenso no jogo, tem que melhorar em vários quesitos. Tecnicamente, eu acho que ele é acima dos outros, mas tem que querer participar mais. Eu vou deixar ele com nota 5 também, vai, mesma nota do Charles. Rodrigo Garro, pelo amor de Deus, joga sozinho em muitos momentos. Joga sozinho, pega a bola, vai levando até o fundo. No final do jogo, acho que foi na chance do escanteio que o Corinthians quase faz o gol. O Garro pega a bola na intermediária e vai levando até o fundo, brigando na raça. O Garro hoje, ele errou muitas chances. Muitas vezes, perto da área, ele tentou um lançamento, errou, tentou uma pifada e acabou não acertando. No segundo tempo tem um bom contra-ataque, onde ele poderia dar um passe para o Memphis, e ele de direita acaba deixando a bola curta no pé do jogador do Cruzeiro, mas ele é o cara que mais tenta, é o cara que está em todo lugar do campo, rouba a bola pra cacete, corre até o último lance. O Garro, de fato, representa muito o torcedor corintiano e hoje deu uma amostra de que, de fato, ele é o melhor meia do Brasil, mano. Ele é esse cara. Ele informa, 100% em forma, com confiança e com um time bom em volta dele, o Rodrigo Garro consegue transformar qualquer time e ser de fato o melhor meia do Brasil. Nesse momento ele não é, pela fase, pela falta de entendimento que ele tem com o resto do time nesse momento, mas o Garro ele mostrou mais uma vez que ele pode sim ser esse cara, pode ser um dos melhores jogadores do Brasil, como é, mas a fase do time em si também não ajuda, a volta de lesão muito menos, mas eu acho que é mais uma partida onde o Garro sai como o melhor jogador do Corinthians. Vou deixar ele com a mesma nota do André Ramalho, nota 9 pro Rodrigo Garro, pelo tanto que ele aparece, pelo tanto que ele se mata por essa camisa. Pecado que hoje ele não conseguiu ser decisivo. Bora pro ataque então, Thales Magno, mais uma partida bem ruim do Thales. Ele não consegue aparecer, ele não consegue tomar decisões certas, decisões rápidas. No segundo tempo ele finaliza uma bola que passa perto da trave do Cássio, ele chuta à direita. Mas é um lance onde ele recebe a bola antes dessa jogada. Ele recebe perto da área, ele podia finalizar, ele fica em dúvida, ele hesita, toca a bola, a jogada volta para ele, aí ele hesita de novo, quando ele vê, ele finaliza e chuta para fora. O Thales tem que decidir muito mais rápido as jogadas dele. Se ele é de fato esse jogador do 1 contra 1, da decisão rápida, do drible, da finalização, ele tem que decidir mais rápido o que quer da vida. Em muitas jogadas o Corinthians se prejudica porque o Thales hesita. O tempo todo ele duvida do que ele vai fazer. Eu acho que tem a ver também com a confiança, já que o momento do Thales é ruim, e eu acho que não justifica ele como titular. Eu sei que muito torcedor do Corinthians tá puto com o Romero, tá puto com o Thales, temos poucas opções de ataque agora com o Yuri lesionado, mas eu prefiro 1 milhão de vezes o Romero do que o Thales no time titular. Acho que pode entregar mais taticamente e até em quesito de fazer gols. Acho que o Romero é bem mais importante nesse quesito do que o Thales. Vou deixar o Thales com nota 4,5. Um pouco pior do que o Charles e o Bidon, porque acho que não teve nenhum momento do jogo onde o Thales esteve bem. Nota 4, vai. Memphis Depay. Começou o jogo de uma maneira bem apática. Bem aquela postura que a gente não gosta, de estrelinha, de achar que é bom demais para estar ali. Que o Memphis já fez várias e várias vezes.
ao longo do jogo ele vai aparecendo um pouco mais e sendo um pouquinho mais inteligente. O primeiro tempo dele é uma bosta, é horrível. A única boa chance do Memphis no jogo é na falta com o Garro, na chance combinada, que é a única finalização do Corinthians no primeiro tempo, que o Garro rola e ele finaliza em cima do Cássio. E no segundo tempo ele começa a aparecer um pouco mais ali na reta final. Mas gostei de alguns momentos onde ele brigou um pouco mais, se dedicou um pouco mais à marcação. Mas ele também desliga nesse quesito. Ele não consegue fazer o jogo dele inteiro, 90 minutos, do mesmo jeito. Ele pode passar 15 minutos e depois ele volta pro jogo. Isso incomoda demais. Mas ele cresce na reta final, finaliza 2 vezes, uma muito perto, uma finalização de muito longe que ele tira da cartola. Acho que nem o Cássio esperava que fosse ser com tanto perigo. E ele quase decide o jogo. Ele de fato é muito diferente. Ele é muito, muito bom de bola, mas tem que querer jogar mais. Tem que ter a vontade que o Garro tem, de aparecer o tempo todo, de pegar a bola o tempo todo e tomar a melhor decisão com ela, e também decidir mais rápido em alguns momentos. Tem várias jogadas que o Memphis ele recebe a bola próximo do meio campo e ele fica muito em dúvida do que fazer. Eu acho que talvez seja uma questão do ataque do Corinthians ter que decidir mais rápido do que cada vida. Vou deixar o Memphis com nota 5,5, porque ele quase resolveu o jogo na reta final, mas ainda é muito pouco para ele. Banco de reservas. Os primeiros que entram são o Romero e o Carrilho. Como está falando do Romero, que acho que participou mais do jogo, brigou muito, correu muito, foi importante defensivamente, mas no ataque não conseguiu criar praticamente nada. Só pela importância defensiva e pela correria, nota 6. E o Carrilho mal conseguiu participar do jogo. Senti muita falta disso. Falei agora há pouco, quando estava avaliando o jogo ainda, que eu achava que o Carrilho, em campo, poderia aumentar a potência ofensiva do Corinthians, a presença no campo de ataque, pelo menos, já que ele é um jogador bem mais ofensivo que todos os outros volantes que a gente tem no elenco. Mas não foi o caso. O Carrilho não apareceu muito para o jogo. Ele ficou muito no campo de defesa fazendo saída de bola e praticamente não pisou no campo de ataque para participar de qualquer jogada ofensiva. Só uma vez aqui na ponta direita, onde ele tocou algumas bolas para trás, mas não conseguiu nenhuma jogada mais incisiva, jogada de fato ofensiva. Então senti falta um pouco do Carrilho no jogo, 4,5. E entre o Kaique, que participa pouco também. Recebe uma outra bola, toca para trás, faz pouca coisa no jogo, deixar com nota 4, mesmo na nota do Thales. Dorival Júnior. Ajeitou a zaga, na minha opinião, pelo menos pro jogo de hoje. Não acho que seja uma constante, ele resolveu a zaga. Não, mas hoje a gente de fato teve uma zaga segura que não deu sustos. Um meio campo que para mim começou errado, terminou errado, taticamente falando, dando muito espaço, participando pouco do ataque. E um ataque que eu não concordei com essa escalação do Thales Magno, também não concordei com a escalação do Charles e achei que ele demorou para mexer. Não sei até que ponto eu posso colocar a vergonha na cara que os jogadores tiveram no jogo de hoje, a mudança de postura na conta do Dorival ou dos próprios jogadores, mas o fato é que ele é o comandante, o time foi melhor hoje, mas não conseguiu a vitória. Já que o Corinthians mereceu a vitória, apesar de eu não concordar com essa escalação esquisita do Dorival, deixa ele com nota 5. Ainda tem muita coisa para melhorar. Então é isso, rapaziada. Fica aí a análise do jogo. A gente volta agora no sábado para falar de Botafogo e Corinthians, onde infelizmente a gente não vai ter o Rodrigo Garro e o Martins. Inclusive tinha que falar sobre isso. Por favor, Garro, pare de tomar cartão amarelo por reclamação. Tomou contra o São Paulo, tomou hoje e vai ser um baita desfalque para a próxima partida. O jogador que não podia ficar suspenso, até porque ele não tem substituto. Talvez seja o único jogador do elenco que não tem um jogador da sua posição como substituto. Com a saída do Coronado é o nosso único meia e vai fazer muita falta. Mas é isso, sábado estamos de volta aí para falar desse jogo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, vai Corinthians!